Oi, gente, bem-vindo à minha terra, num dia que parece de verão. E essa época do ano, ela tá realmente assim. Alguns dias a gente tem temperaturas quase negativas, o outro dia já tá fazendo quase 25 graus, tá uma loucura. E com isso, as plantas ficam um pouco loucas também e a gente começa a ver um grande crescimento. Tanto de plantas que a gente quer no nosso jardim, bem como aquelas não tão desejadas. Então, olha só como tá ficando a situação. Se nós vemos o chão aqui, ele está repleto de plantinhas que têm o crescimento bem rápido. E se a gente não fizer nada agora, essas plantas não desejadas, elas vão começar a tomar conta do nosso jardim, vão começar a sombrear essas plantas que a gente quer, que recém estão brotando, e assim nós vamos ter um desastre já no início da primavera, na qual as nossas mãos vão estar bem ocupadas, porque a gente vai ter muita coisa para fazer. Então, um dos trabalhinhos que a gente vai estar fazendo hoje é limpar alguns canteiros de algumas plantas que ainda estão pequenininhas, para que assim na primavera a gente possa despreocupar um pouco e já poder trabalhar com algumas outras coisas, como por exemplo o plantio dos tomates, melões na horta, algumas outras plantas de flor, como as zinnias, que a gente vai semear um pouquinho mais tarde. Então, aqui na frente, do lado do meu quarto, eu tinha plantado umas éricas, mas elas estão bem pequenininhas ainda, elas não cresceram muito, ó, elas estão bem diminutas. E se a gente ver, a gente tem muito inso aqui, né? Então agora que elas estão pequenininhas, ainda vai ser muito fácil de remover elas. Só com a nossa enxada a gente pode vir aqui por cima e somente picar elas, devolver para o mesmo lugar, só tirando um pouquinho das raízes da terra para que assim elas se sequem. E hoje de tarde a gente já vai ver que essas plantas já vão começar a se desidratar. Dessa forma a gente está dando espaço para que as nossas falsas éricas, que dão flores muito boas, para os polinizadores se desenvolverem, tomarem conta desse espaço. E já na próxima temporada elas vão estar muito maiores e assim vão conseguir sombrear as sementes que estão depositadas no solo. E assim a gente já não vai ter tanto problema de plantas não desejadas crescendo nos próximos anos. Se a gente demora muito para fazer essa limpeza, o que vai acontecer? Essas plantas não desejadas vão começar a criar sementes que vão cair no chão, e mesmo que a gente arranque elas depois, essas sementes na próxima temporada vão quebrar a dormência novamente e a gente vai continuar com o mesmo problema. Então vai ser uma perpetuação desse mesmo problema ano tras ano. E para quem tem muito espaço, que nem eu, ou trabalha em alguma outra coisa, então só tem 1, 2 horas por semana, é importante que a gente comece a controlar essas plantas não desejadas para que assim a gente consiga ter mais tempo para outras coisas muito mais úteis no jardim. Então agora, nessa época, qualquer minutinho que vocês tenham, ou tomando um cafezinho, ir lá arrancar essas plantinhas, ou pegar aí 10, 15 minutos para fazer um canteiro cada dia, isso vai ser essencial. Ó, olha só, quanto tempo a gente demorou? Talvez 4, 5 minutos e esse canteiro já tá feito, desinçado, capinado. E agora que a gente já arrancou os insos também, se vocês quisessem, a gente podia fazer uma fertilização dessa cama, colocando então algum esterco ou compost, ou se vocês desejam, algum fertilizante químico, ainda que eu não recomendo. As falsas éricas são plantas muito resistentes, aguentam solos bem pobres e, obviamente, muito pouca fertilização. Essas éricas aqui eu não vou adubar, porque assim eu vou ter menos problema de pragas. Essas plantas são bem propensas a cochonilhas, aqueles algodãozinhos que dão nas ramificações dela. E isso é devido ao excesso de açúcar que elas estão produzindo devido ao excesso de fertilização nitrogenada, tá? Então eu prefiro o que eu não preciso abonar, eu não abono para ter menos problema de pragas, que também vai tirar bastante do nosso tempo.
Bom, eu falei então da enxada, que é algo que todo mundo tem em sua casa, mas tem mais uma ferramenta muito boa, não para locais com tanta pedra que nem eu, mas para a horta vai funcionar genial. Vamos lá pegar essa ferramenta, que fazia um tempo que eu não usava, porque no inverno não estava crescendo muita coisa, né? Mas é uma ferramenta muito legal para quem tem um solo um pouquinho mais plano, ou quem tem bastante horta e também tem problema de ficar acocado, tá? Porque a gente vai conseguir fazer, então, a eliminação dessas plantas de pé. Então, a gente não vai sofrer tanto com a coluna. Bem, essa ferramenta tá aqui na porta do meu paiol. Então, é essa aqui, ó, é uma ferramenta muito legal. Vamos pegar ela e vamos lá na horta para testar. É incrível agora com essas poucos dias de temperatura um pouquinho mais alta. A gente está tendo até 20 graus durante a tarde. As plantas já sentiram e tem muita coisa brotando. Aqui também eu plantei cebola aqui atrás essa semana. E aqui a gente vai estar na nossa horta. Então essa ferramenta vai funcionar assim, essa parte é bem afiada e o que a gente vai fazer é passar por ela no solo e assim ela vai arrancar de raiz ou decepar essas plantas não desejadas. Então se a gente vem aqui e passa, a gente vê que facilmente elas são arrancadas e um bônus é que ela não vai mover o solo à profundidade. Então se vocês têm uma horta, algum local que já tem um solo que vocês arrumaram bastante e vocês não querem mais perturbar ele, essa é a melhor ferramenta para vocês. Então a gente vem aqui, ó, olha a facilidade, ó. Ela arranca facilmente todas as plantas não desejadas. Nesse caso é muito trevo, muito trevinho. O que é bom, que quer dizer que a gente está fixando nitrogênio. Mas se a gente deixar ele por muito tempo na nossa horta, ele vai tomar conta e não vai deixar que nada venha nesse local. Então a gente tem que fazer o manejo. Muito legal, né? Mas na horta tem várias outras coisas, além disso a gente pode estar colhendo vários vegetais. Como eu já expliquei para vocês, as brássicas, que seria a família do rabanete, nabo, repolhos, couve-flor, couve, brócoli, vão estar se desenvolvendo a mil agora nessa temporada. E uma das que eu amo dessa família, que não pode faltar nunca no meu jardim, é a couve chinesa, que eu utilizo em muitos pratos, como refogados, também nas saladas, em molhos. Ela é muito boa, muito resistente, com poucas pragas e olha só como elas estão lindas. São plantas que não precisam de quase nada, elas estão felizes em qualquer lugar. Toda a família das brássicas, elas são consumidoras medianas de nutrientes, então elas não precisam muito abono, elas aguentam um pouquinho de umidade, elas aguentam seca também, sombra parcial ou sol, e elas ficam lindíssimas assim. Tem gente que espera para colher elas quando elas começam a repolhar. Eu gosto, como eu sou sozinha, né, então eu não como muito, eu vou pegando folhinhas assim para comer e colocar nos meus pratos. Vocês podem ver, tem aqui uns furinhos de besouro, mas igual a gente pode comer elas, mas ademais disso não tem nenhuma praga nela. São plantas muito versáteis e deliciosas, um pouquinho pungentes, mas não são iguais à mostarda e vão bem com tudo, além de ter muitos benefícios para a saúde. Quem dá a desculpa que nessa temporada não tem muita coisa para comer, obviamente a gente sente saudades, né, dos nossos tomates, pimentões, ainda que a gente pode congelar eles, mas tem muita coisa para se alimentar agora nessa época também. E não é somente as brássicas e as plantas indesejadas que estão se criando agora nessa época. Depois de passar um período de um pouquinho de frio que é necessário para que muitas sementes quebrem sua germinação,
e as temperaturas começam a elevar, tem algumas coisinhas que começam a aparecer no nosso jardim e a gente pode utilizar elas como ferramentas para ter um bom início de primavera. E eu tô falando agora, nesse caso aqui no meu jardim, de duas flores em especial. Uma delas, na verdade as duas, são plantas que eu amo de paixão. Bom, eu tô falando da Aster e também da Digitalis ou também Foxglove. Elas vêm em diferentes colorações e têm bem diferentes crescimentos. Vamos ver aqui. Eu tinha uma com floração aqui desse lado, já tá passando, né? Mas eu já tinha mostrado para vocês ela. É uma planta de porte não muito grande, mas ela dá esses pendões aqui com flores que podem ser salmão, creme, branco, lilás, morado. Tem várias cores, né? E ela também, depois da temporada, ela vai criar essas cápsulas aqui, ó, que vão estar cheias de sementes por dentro. Essa já tá úmida, né? Ela não caiu no chão. Mas todos esses pontinhos aqui que vocês veem, não tá querendo focar, ó, esses pontinhos aqui, cada um deles é uma semente e elas caem no chão. Já as Aster não estão com flor agora, mas vou deixar uma foto para vocês, mas é uma planta de muito maior porte, com uma grande quantidade de flores que não estão em pendões em si, mas em cachinhos. É a coisa mais linda, muito bom para colocar ao meio de qualquer composição, porque é uma planta leve. Tá? Então ela vai bem com tudo, é muito legal, pode ser usada em jardins formais, mas onde mais a gente vê ela é em tipo cottage, que são esses jardins um pouquinho mais florais e um pouquinho mais desorganizados, mas elas são lindas, lindas. Ambas as plantas são muito difíceis hoje em dia de encontrar em floriculturas, então saber reproduzir e tirar o maior proveito delas, temporada atrás temporada do nosso jardim, é essencial. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Nesse cantinho aqui a gente tem as Pentstemons, que também são perenes. Aqui tem as margaridas, que eu já tinha mostrado semana passada. Algumas verbenas aqui que eu tenho que fazer a poda, porque essas estão com milho, estão com fungo. Então a gente corta no chão e deixa elas brotar de raiz. E aqui embaixo eu tinha uma Digitalis, tá? E como elas criam muitas sementes, olha só, tudo isso são plântulas que a gente vai poder utilizar no nosso jardim nessa primavera. Mas se a gente deixar tudo aqui agrupado, elas vão ficar competindo e as plantas vão ficar todas pequenas. E em comparação, aqui ao redor a gente não tem nada, só folhas e gramíneas que a gente não quer que se desenvolvam, né? A gente vai ter que tirar tudo isso. Então a gente pode tirar elas e em primavera já replantar em outros lugares. Aqui também eu tenho uma anêmona, outra planta que eu amo muito. Dá uma flor branca ou rosada. Então, tem várias formas de fazer isso. Algumas pessoas já replantam diretamente no jardim, mas como são plantas bem pequenininhas e talvez a gente vai ter mais frio vindo, ainda que as Digitalis não se afetam tanto assim por ele, mas também a gente não sabe se vai ter chuva, se vai ser muito seco. Então, para mim, o melhor é fazer então o replantio dessas plântulas, para que assim a gente deixe elas num local seguro até que elas desenvolvam raízes bem fortes e seja mais seguro de passar a qualquer lugar do jardim. Para isso, tem gente que faz em potinhos individuais, mas eu prefiro essas travessas. Eu compro bem baratinho essas bandejinhas de cozinha. Obviamente tem que fazer furos na parte de baixo para drenar a água e eu coloco qualquer tipo de substrato. Nesse caso eu peguei esse compost um pouquinho mais velho, já com um pouquinho menos de nutrientes e fica perfeito, mas tem que ser um pouquinho mais solto, mas que retenha água para elas se desenvolverem. E depois, com uma faquinha, eu vou destacar elas aqui do meu solo, para que assim eu consiga replantar individualmente em carreiros nessa bandeja. Dessa forma é muito mais fácil, porque nessa bandeja eu vou poder colocar mais de 30 plantas, e assim é mais fácil de mover de um lugar a outro, se eu quero que pegue um pouquinho mais de sol, se eu quero regar dentro do açude, etc. Então, a gente vai vir aqui, a gente vai destacar ela, vamos pegar algumas, passar a faca ao redor e levantar com carinho da nossa terra. E aqui está, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plantinhas nesse espaço. E o que a gente vai fazer, eu vou deixá-las aqui do ladinho, pegar a faca novamente, puxar ela com cuidado para não estragar as raízes,
fazer um buraquinho, esticar as raízes para baixo e apertar um pouquinho. Vamos deixar um pouquinho de espaço entre elas, para que assim elas não compitam e não enrolem muito as raízes, porque assim quando a gente for tirar depois elas daqui, vai ser muito mais fácil. E vamos ir colocando. De uma planta, se a gente vê, depois que passou um pouquinho de frio, elas precisam um pouco de frio para começar a germinar. Vocês vão ver que de uma planta a gente vai conseguir tirar, às vezes, até mais de 100 plântulas. Ou seja, que a gente pode conseguir uma delas e na próxima temporada a gente vai ter muito mais. Eu amo ela, coloco em todas as minhas bordaduras, não tem um lugar do meu jardim que eu não coloco elas. Então, para mim, isso daqui é uma maravilha. E também passar a mão de outros. Como é uma planta que está desaparecendo, principalmente aqui do Brasil, eu gosto de passar muito para várias pessoas, para que assim ela não se perca e várias pessoas estejam produzindo elas e passando adiante. Eu vou fazer só a prova com vocês. Aqui então estão as digitales, agora vamos para outra que eu falei. Bom, aqui nesse cantinho a gente vê as Aster, que não são realmente devido a sementes, mas sim, elas conseguem então, através da raiz, se desenvolver para os lados e cada ano essa moita vai estar um pouquinho maior. Mas a gente vê, tem várias plântulas, uma bem longinho da outra. Então, facilmente com uma faquinha que nem essa, a gente pode vir nela aqui, cortar ao redor, a gente vai ter que serrear um pouco. E a gente vai ver que vai se destacar plantinhas assim. A gente pode tirar uma que outra folha para ficar um pouquinho mais fácil, que ela não desidrate tanto. E vamos colocar na nossa bandejinha também. A gente pode fazer isso repetidas vezes. Obviamente, essa moita não vai ficar tão grande nessa temporada, mas a gente vai ter várias Aster ao redor de todo o nosso jardim. Apertar para firmar bem ela e assim a gente vai poder continuar até que a gente tenha a quantidade que a gente queira dessas plantas para plantar no nosso jardim e até vender se quiserem. É muito importante que depois que a gente tenha feito esse plantio, a gente faça uma boa irrigação e coloque essas plantas num local onde não pega um sol muito direto nessas horas mais quentes do dia. Então, se a gente tem sol da manhã ou sol da tardezinha pegando nelas, vai ser ótimo, mas ao meio-dia é bom que elas não peguem sol, porque elas vão se desidratar muito, tá? Então, se vocês podem colocar também uma malha por cima delas, vai ser ótimo. Eu coloco elas na porta aqui do meu paiol. Então aqui já tá algumas Aster que eu tinha feito. Vou colocar ela aqui do lado, essas outras. E nessa caixa aqui eu tinha feito mais plantinhas, tá? Aqui eu tenho digitalias, desse lado eu tenho rudbeckias, que também já começaram a brotar bastante no meu jardim, então já peguei todas essas mudinhas. E aqui embaixo, as Aster. Vocês veem que o solo, o substrato, ele não tá empapado, mas ele tem que estar molhadinho assim nos primeiros dias. E quando a gente levante essas caixinhas e a gente vê que tem raízes saindo embaixo, que não é o caso agora, aí sim a gente já deveria transplantar em um floreiro maior ou diretamente no nosso jardim. Eu utilizo esses rociadores aqui, que são pulverizadores, tá? Porque eles são mais delicados e não vão perturbar a raiz dessas plantinhas que ainda estão bem frágeis, tá? Então, quando eu veja que o solo já está quase secando, eu vou vir aqui e vou passar um pouquinho de água novamente. Essa é uma forma muito boa de conseguir reproduzir plantas e não depender tanto de floriculturas e gastar dinheiro. E para mim é um dos serviços, um dos trabalhos mais legais que tem para fazer no jardim, porque tu vê os frutos do teu trabalho do ano passado rendendo e criando mais vida no jardim.
E mais flores para os nossos polinizadores, de verdade é uma maravilha. Quando começa a engrenar assim o jardim, é demais. Bom, e uma das coisas positivas também é que, além das brássicas que estão indo muito bem, das flores que já estão germinando, das plantas não tão desejadas também que estão se originando no jardim, eu tinha essas plantas que tinham sofrido muito no inverno, que nem esse maracujá aqui, mas que ele ainda tem esperança. Algumas ramas, elas morreram, né? Essas daqui não vão mais brotar. Mas tem algumas ainda, que nem essas aqui embaixo, que estão verdinhas, que ali talvez brotem. Mas eu tinha mostrado para vocês semana passada que tinha caído muitos frutos. E agora a gente vai ver se a gente vai conseguir aproveitar eles. Vou pegar um aqui e vamos lá comer. Vou fazer isso ali no sol, porque tá tão gostoso o sol hoje. Na verdade, dá vontade de colocar um biquíni e tomar um banho de sol, fazer fotossíntese que nem as minhas plantas. Tá muito bom. Então, vamos ver se dá para comer. Eu tô com muita esperança, gente, porque ele tá com um bom tamanho, um bom peso também. E ele tá ficando amarelinho. Em uma semana a gente já vê que ele já não tá tão verde assim. Nossa, tô com a mão completamente suja, né? Então vamos abrir, vocês vão saber comigo se funcionou ou não. E a realidade é... Ahá! Olha só, gente. Maracujá bem formado. Então, a gente tem esperança. Ai, o gostinho do verão. Maracujá é uma dessas plantas que tem muito mais vitamina C do que laranja também. Tem vários outros benefícios, muita fibra nas sementes. Fibra é uma coisa tão não valorizada na nossa dieta, mas faz tanto impacto na nossa flora intestinal. De verdade, isso daqui é uma maravilha. Coar nem pensar, sempre como com as sementes. Muito bom. Eu pensei que ia sair um maracujá roxo, mas no final saiu esse amarelo, mas igual, muito gostoso. Então nas próximas semanas eu vou estar comendo maracujá. Bom, e tem mais uma coisinha aqui no jardim que apareceu e já começou a dar os sinais de primavera, ainda que falta quase 2 meses, né? Mas a gente tem esperança e já começa a ver essas pequenas coisinhas no jardim que emocionam a gente. Tem várias flores que são conhecidas por começar a dar essa coloração linda no início da primavera, mas essas daqui são uma das primeiras realmente a começar a florescer. Eu já vi os botões nas últimas semanas, mas eu não falei nada para vocês, mas olha só como as plantas estão começando a ficar. Essa daqui é uma íris barbada, ou também conhecida como íris germânica. Por que se chama íris barbada? Olha só, aqui em cada uma das sépalas que ela tem, ó, ela tem esse friso aqui, ó, de barbinha. Isso é o diferencial dela, tá? É um friso de barbinha amarelo que vai bastante aqui na flor. E ela é uma das primeiras a começar a florescer. A gente tem vários híbridos delas. Elas têm diferentes cores, degradês. É uma planta muito legal. E o crescimento dela é assim, o porte dela é mais ou menos 30 a 60 centímetros, mas a flor sai num galinho um pouquinho maior e a flor é de grande tamanho, olha só, em comparação à minha mão, tá? E uma das dicas para que ela produza flores assim bem grandes e também bastante floração, é que quando a gente vá plantar elas, a gente plante bem superficial do solo. Ela vai dar um rizoma, é que nem um gengibre por baixo, tá? Esse rizoma a gente vai ter que plantar bem superficial, porque quanto mais sol esse rizoma pegue, mais ela vai incentivar a floração, tá? Então no inverno ela vai estar bem fria, mas com esses raios de sol ela vai quebrar a dormência e já vai começar a produção de flores. Então tem que sempre deixar um pouquinho descoberto as costas desses rizomas ao plantar. E elas vão crescendo, crescendo, crescendo e mais ou menos a cada 3 ou 4 anos a gente tem que começar a fazer a divisão dessas touceiras, porque senão elas ficam em grande densidade e esses rizomas já não vão pegar mais sol e não vão produzir tanta flor. Então, a partir de 3 anos mais ou menos a gente tem que fazer a divisão. Não é o meu caso, esse é o 2º ano ainda, mas ano que vem a gente vai fazer esse processo juntos.
Então a gente começa plantando um pedacinho pequenininho assim, ó, que nem um desses, e quando vê já começa a sair mais para cada lado, tá? Então aqui já tem essa que tá dando a flor, e aqui já tem mais uma, duas, três, quatro, e deve ter mais algumas ao redor. Vamos ver se eu consigo ver alguma com a batata para fora. Olha aqui, ó, bem superficial, tá? Ela tem que pegar sol, ela vai estar bem para cima, e essa parte vai começar a correr pelo solo e vai originar novas plantinhas. A íris é muito conhecida na jardinagem porque é uma planta muito fácil. Ela só requer um pouquinho de sol, ainda que aguenta uma semi-sombra. Ela vai ir em lugares secos, em lugares um pouquinho não tão drenados, ela não aguenta locais muito úmidos. Mas ela é bem genérica, vai aguentar solos mais arenosos, solos mais argilosos. É uma planta muito legal para se ter. E se vocês encontram uma na rua ali, é só quebrar um pedacinho desse talo subterrâneo dela que vocês já vão ter uma planta nova. Muito legal. E olha só, aqui do lado da íris, eu tava olhando agora. Vocês conhecem esse bichinho aqui, olha? Esse daqui é o bicho canasto. Ele faz um canastinho. Vou tirar ele daqui. Deixa eu ver. Com cuidado. Ele faz um canastinho, se gruda nas plantas. Um canastinho de palitinhos para se proteger, tá? Se gruda nas plantas e de noite vai sair uma larvinha aqui de dentro e vai começar a comer nossas plantas. Por isso que tem esses comidinhos aqui. Mas é um bichinho bem diferente, bem legal, interessante, tá? Eu não mato eles, eles nunca vão devorar uma planta inteira. Esse é bem pequenininho, às vezes tem uns bem maiores do que esse, né? Mas eu vou deixar ele ali para que ele continue tendo o papel ecológico que ele precisa cumprir. Que calor, gente, que tá fazendo hoje, bem diferente do que a gente tava tendo nas últimas semanas. Mas, bem, com esse calor a gente começa a ver várias novidades aparecendo no jardim, algumas plantas já rebrotando. A gente começa a ver que, por exemplo, algumas bananeiras que eu pensei que estavam perdidas não estão, elas estão conseguindo brotar novamente, que nem eu posso mostrar aqui, ó. Ó, aqui estão as minhas bananeiras, mas quando a gente começa a ver aqui, olha, o desenrolar das folhas novas, verdes ainda, que no topo está queimado, isso quer dizer que a planta ainda tem a sávia correndo e que nem tudo está perdido. Então essas coisinhas, quando aparece esse calorzinho de novo, me fazem ficar bem feliz, tá? Aqui do outro lado, eu tenho mais uma íris. Essa já abriu há uns 4, 5 dias. E olha só, ela ainda está com um pouquinho de orvalho por cima dela. Muito bonita. Vou abrir ela aqui. Uma planta muito legal para os polinizadores. As abelhas, mamangavas amam ela. E olha o tamanho dessa daqui, ó. É maior do que a minha palma da mão, ó. Muito, muito linda. E aqui é o rolinho que vocês podem ver quando ela começa a desenvolver. Outra coisinha que eu plantei essa semana também, vou mostrar para vocês aqui, mas eu não mostrei o processo, é a linhaça, tá? Esse bancal aqui atrás tá a cebola e aqui tá a linhaça. As pombas amam essa semente, então vocês têm que colocar algum tipo de malha em cima dela ou fazer um espantalho, porque as pombas roubam tudo. É uma semente que tu tem que colocar bem superficial no solo, então tu não consegue esconder tanto desses animais que comem sementes. Mas aqui então vai estar o meu cultivo de linhaça. Espero que se desenvolva, é semente de mercado, tá? Mas nas próximas semanas também a gente vai ver como vai. E bem, gente, então era isso para essa semana. Esse tá o relatório semanal da minha terra. Espero que vocês estejam bem ocupados e que agora também vocês saibam um pouquinho mais do que vocês podem fazer nessa temporada de final já de inverno. Espero vocês semana que vem. Tchau!